Pergunta difícil, a primeira já vai na sua cara, Bruninho. Qual o momento mais inesquecível com a Skull que você já viveu? Eita. Eu acho que... não. Disparadamente Rock in Rio, né? Foi uma experiência extremamente marcante, assim. Tanto socialmente quanto musicalmente, né? Tocar naquele palco foi sensacional. Minha banda também era composta de amigos muito legais, que inclusive o Pedro foi para Canadá, então ele tá fazendo muita falta também. Então foi uma viagem muito inesquecível, tanto socialmente quanto musicalmente. Cara, eu lembro que a gente gravou Era tipo um cortezinho bem rápido. Tem isso no YouTube, inclusive, procurem, que é bem legal. Ver o Bruno bem pequenininho de boné. E ele esqueceu. De boné. E ele levou o textinho num papelzinho pra ler. Era no celular, Gilmar. Não, você tava com um papelzinho também. Um papelzinho? Tava, você tava com um papelzinho anotado. Mas assim, pô, Rock in Rio, acho que marca porque, beleza, uma experiência internacional, show e tal, mas, cara, o que você diz ali, né, do contexto social foi um negócio bem, assim, bem fora do contexto, porque há menos de um ano atrás estava todo mundo trancafiado em casa, ninguém Exatamente. tinha amizades concretas, assim, era tudo por vídeo, vocês não brincavam no condomínio, não fazia nada, e do nada, no outro ano, foi quase um ano depois, assim, do lockdown, da abertura do lockdown. Se foi 21, Foi quase um ano depois que a gente abriu aqui as portas, de fato, assim, vocês já estavam fora fazendo show. Então é muito mais do que só tocar num dos maiores palcos, enfim. E assim, eu acho que a experiência fica pra sempre, né? Desde definitivamente. o bag de baqueta que você esqueceu e ficou nervoso, passa mal no show, isso acontece, enfim. Foi o único? Não, me marcou muito também Ribeirão Preto. Foi Ribeirão, né? Ribeirão, é. Hard rock. Puta, porque o palco era, a acústica daquele palco, uma das melhores que já toquei, incrível lá do hard rock. E também porque a gente foi de carro e eu amo carro, então essa viagem de carro me marca também demais. Mas acho que as duas maiores foram Rock in Rio e Ribeirão. Cara, o do Ribeirão, de Ribeirão, na verdade, né? Foi um negócio completamente atípico, assim, porque um convite por parte deles lá, poxa, vamos de carro. Fui de carro com o motorista, eu lembro que depois deixou todo mundo em casa, enfim, né? Mas a experiência de tocar nesses palcos do hard rock, você já tocou no de Floripa também? Você foi em Floripa? Floripa, sim. Floripa também, e é outro palco, né? Apesar de ser franquia totalmente diferente, Totalmente diferente. Mas é legal que essas experiências que vocês têm, assim, né? Nunca é só sobre o que você subiu no palco e tocou, né? Cada uma delas, assim, você vai trazer algo diferente. Pô, um fim de semana com outras pessoas que você não conhecia, e você descobre que tem gente que além de tocar, igual tinha um moleque lá que era surfista, e hoje ele mora na Austrália, alguma coisa assim, que ele foi pra competir e mora lá hoje. E o moleque tocava guitarra bem pra caramba. Pô, você faz, tipo assim, conexão com várias outras pessoas que, tipo, não é só música, né? Pô, exatamente. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma pessoa que ia seguir carreira de surf e... Exato. Como é que ele no nosso chamava contexto? Cara, não me lembro agora, mas é um paralelo muito doido, assim, essas viagens, né, cara? Muito legal. Interessante. E se o Bruno de 2022 fosse agora pro mesmo Rock in Rio, seria o mesmo Bruno? Eu acho que não, porque como assim, era meio, por exemplo, tinha a Sofia, a Vitória, a Luísa, elas eram, um pouco, bem mais, acho que uns 2 anos mais velhas que eu, né? E era, eu e o Pedro, lá, da mesma idade, e elas 3 mais velhas. Eu acho que, assim, musicalmente, eu aproveitaria mais, porque eu fiquei muito nervoso, então não lembro muitas coisas do show, assim. E também poderia ter pego músicas, mais difíceis, mais marcantes, se fosse eu, hoje lá no Rock in Rio. E também socialmente, né, na questão de as 3 serem bem mais velhas, então era uma coisa que, ficava mais as 3 e eu e o Pedro separado. Então, por mais que tenha tido várias memórias inesquecíveis socialmente, ainda assim foi uma coisa, que era totalmente ligada, assim, ainda faltava uma conexão a mais por conta da idade mesmo. Sim, até em Ribeirão, depois quando vocês foram, já tinha uma ligação melhor. Exato, assim, né? porque era a idade... É a questão, acho que do repertório para um ano, né? Um ano não, 7 meses para preparar, não tinha como também ser algo tão exigente, enfim. Mas baixo e bateria não adianta, cara. Baixo e bateria sempre ou vai ser o melhor amigo ou vai odiar um ao outro. Pois então,
é algo que dificilmente você ia ficar, se fosse um aluno de guitarra e não aluna, né, que era a Vitória, dificilmente vocês iam ficar na mesma conexão, enfim. Uhum. É. E o que mais te surpreendeu em tocar fora da escola? Shows, viagens, shows de convidado, concurso que vocês já fizeram, como de house band, que vocês ganharam, ou que vocês ficaram em último também. Tem que contar isso também. Eu acho que, putz, essa questão de tocar em ambientes novos, ter experiências tanto, tipo, que é isso, musicalmente, socialmente, experiência com novas baterias, novos sets de bateria, acústica, tipo, a de Ribeirão me marcou demais, já a Floripa também já não era muito boa, assim, conhecer pessoas, tipo, de outras schools, então, aquele, por exemplo, o cara de Floripa lá e tal. Sim. Então, é isso. É conhecer ambientes novos, pessoas novas, isso é muito legal, muito marcante. Ô, Bruno, e por que você tá na música até hoje? Não school agora. Por que você sai da sua casa pra fazer aula de bateria? Esquece que você faz aula com um cara que você já tem uma afinidade, que é seu professor há muito tempo. E assim, não é automático que você sai daqui e vem, como às vezes escola regular, que, né, vamos falar o português claro, é necessário em questão de construção de conhecimento, formação social, mas às vezes é um saco, né? Sim. Nem todas as disciplinas que a gente vê lá a gente quer, mas assim, por que você tá na música? Então, pra mim, assim, música e carro são as coisas mais fortes e que sempre estão presentes na minha vida. Então, tipo, desde, sei lá, tomar banho, eu tô com música. Desde fazer uma tarefa, música. Achei que você ia falar que toma banho com o carro, mano. Não! Não. Vai lá. Cheguei nesse nível. Ainda, vai lá. Isso, pra aumentar o banheiro, vamos ver. Então, assim, sempre que eu posso, eu tô com música. Então, academia música. Então, até que acho que minha média de minutos no Spotify é, tipo, sei lá, 3 mil, assim, por mês. Porque eu ouço muita música. E, assim, isso tem muita influência que veio por parte da minha mãe, assim. Então, minha mãe, que na adolescência tinha disco de Scorpions, Ozzy Osbourne, enfim, várias outras músicas, então... E ela que me apresentou esse mundo do rock, assim, porque quando eu era criança, até então, eu só ouvia as músicas do momento, e mesmo assim, música não era uau, assim, pra mim, não era uma coisa que, tipo, sem isso eu não vivo. Mas aí, quando minha mãe começou a colocar nesse mundo, me incentivar a tocar instrumento, até que eu comecei a tocar bateria na minha escola, no Porto Seguro, né, na minha escola regular, não foi aqui, então... Foi isso, a música, assim, é extremamente marcante pra mim, e veio fortemente por causa da minha mãe. Cara, legal. A gente acha que sempre tem na base familiar, assim, vários de vocês aqui, né? Alguém que é, tipo assim, sempre comum isso, né? Você é bem mais novo que eu, é óbvio, mas, tipo assim, sua mãe pegou a fase do disco, eu peguei o final, a transição ali do disco pra fita, e da fita já pro CD, porque a fita não durou muito, mas o meu pai ouvia muito. E é difícil uma criança de, sei lá, 3, 4 anos, assim, ter a decisão própria, assim, formada, a opinião própria, até porque isso é muito mais na construção ali da adolescência para a fase adulta, mas uma criança de 4 anos falou assim, olha, eu gosto de Ozzy porque esse timbre de guitarra Não, eu acho que talvez existam superdotados que já estejam nesse nível, sim. Mas, enfim, nós falando de pessoas comuns, assim, a gente sempre tem uma influência, né? Então é muito marcante a mãe, ou o pai, ou ouve disco, ou toca alguma coisa, enfim. E você citou rock, mas fora o rock, o que você escuta? Então, é uma coisa assim, bem engraçada até, porque assim, geralmente quem gosta de rock abomina certos tipos de música, por exemplo, funk e sertanejo. Sim. E eu amo rock e amo sertanejo igualmente. E, mesma coisa, pessoas que gostam de sertanejo abominam rock, grande parte, porque falam que é só gritaria, só barulho, metaleira, porque não ouvem. Então, assim, é muito isso. Então, assim, minha mãe me influenciou com rock, mas ao mesmo tempo, minha mãe, minha família, assim, churrasco de família, é tudo sertanejo. Então, por causa dessas influências, esses dois estilos de música são muito presentes na minha vida. Então, assim, eu só escuto esses dois. Abomino funk, assim, não gosto. Sambinha é gostoso, mas não é de eu pegar no meu celular e botar pra ouvir. Tipo, num barzinho legal, assim. Pagode, mesma coisa. Funk, não suporto, assim, respeito quem gosta, óbvio, mas, assim, nunca vou pegar pra ouvir e nunca vou ficar, tipo, confortável ouvindo.
Mas essas duas, assim, são estilos que sempre estão presentes. Então, por exemplo, quando eu vou pro meu sítio e pego meu carro para dirigir, eu prefiro sertanejo, porque clima e tal, né, mato, mas Sim. combina mais com o sertanejo. Mas aí já tô aqui na cidade, vou na academia, rock. Aí rock é o que fica mais forte, né, mas aí depende. Mas são dois estilos muito marcantes para mim. Cara, esse ponto de vista é legal. Você é nascido aqui, certo? Sim, E o sítio que você vai da sua família é em... Jundiaí, mas eu tenho em São Bento também, mas eu vou mais pra Jundiaí. E nós não estamos falando de um lugar assim, outro estado, é aqui perto, É né? aqui perto, é. Apesar do estado de São Paulo ser muito grande, e é curioso, cara, falar disso, porque nós moramos num país que ele tem dimensões continentais, né? Sim, O Brasil é o sim. quinto maior país do mundo, e dito isso, nós somos divididos em sub-áreas ali, regiões, na verdade, centro-oeste, sudeste, sul e por aí vai, norte, nordeste. E, cara, é difícil a gente falar que a gente não gosta de algo que a gente não consome ou não vem do contexto social. Uhum. E, poxa, isso aqui, igual você diz, pô, tal estilo aqui eu não suporto e tudo mais, e é isso mesmo, tá tudo certo. E o lance do sertanejo que você citou é muito importante a gente falar sobre isso, porque o eixo sudeste aqui, né, é algo que é muito visto, porque a gente tá falando de Rio, São Paulo, Uhum. que o Rio foi a primeira capital do país, então sempre recebeu muita exposição cultural da Europa e daí expandia para as outras regiões do Brasil onde ainda estava sendo colonizado. São Paulo também, um eixo econômico gigante ali do século XVIII, XIX, Minas, mineração. Então, assim, esse contexto de música que está ligado ao rural, né, que hoje a gente chama talvez de sertanejo, Sim. é algo que veio historicamente junto com outras minorias, estilos como modinha, lundu, que deram origem ao choro, ao samba. E por que eu tô falando isso? Porque se hoje eu tenho 32 anos e eu nasci em Minas Gerais, numa cidade interior, próxima à capital. Uhum. E ela tá mais próxima da capital do que das regiões que já vão para Bahia. Sim. E minha mãe é nascida numa cidade que já fica 100 quilômetros da Bahia. Então, assim, cara, o que a minha mãe ouve e o que meu pai ouvia é completamente diferente. E os dois tinham sertanejo no repertório. E eu Uhum. costumo fazer umas zoeiras assim, que meu pai, tipo, era muito 880 entre colocar um disco ali, ouvir um Raul, um Led Zeppelin e do mais absoluto nada, um Milionário José Rico. E eu Sim. cresci ouvindo Chitãozinho e Chororó, cara. Muito assim. Eu amo a dupla. Pra mim é a minha dupla favorita e quem não gostar tá errado. E, cara, quando você pega pra ir no contexto, aí eu fui... Poxa, eu sempre fui muito interessado em ler capa de disco. Coisa que você Uhum. também faz. Sim, Aí é. vou lá ler a ficha técnica, não sei o quê. Aí eu fui descobrindo várias coisas. Um baterista que você deve conhecer, que é o Rodrigo Skill. Sim. O cara é do Do Fernando universo do Sorocaba. rock e ele toca com o Fernando Sorocaba, toca com o Chitãozinho Chororó. Aí eu fui ver Edson Hudson, cara, o Hudson é roqueiraço, guitarrista, Marcos Bellucci, os dois são Uhum. do rock. Então, cara, a gente aqui bebe uma cultura, a gente é categorizado numa cultura que ela é norte-americana e europeia, isso é de fato. Então, assim, a gente, em qualquer momento da nossa vida, vai passar pelo rock. Não adianta. É. Gostar ou não é opcional, Uhum. mas não vejo problema em a gente falar assim, pô, cara, na minha playlist ali tem um Chitãozinho Chororó, tem o Milionário Zé Rico, tem o Jorge Mateus e tem... Cara, a diversidade cultural nossa é muito grande, Muito, muito muito. grande. Mas é foda também quando você chega no mato, igual você falou, pô, eu escuto um LED quando eu tô lá em casa, na casa dos meus Uhum. pais. Não só porque meu pai gosta, pô, que cabe essa aqui. Dificilmente você vai escutar uma mais pesada, né? É, sim. Mas pô, tem hora ali que falta o Chitãozinho, É saca, cara? exatamente isso. E dito isso, Bruno, você já se viu em algum momento fazendo parte de algum grupo para executar música que não seja rock? Você tem essa vontade? Então, eu já tive uma vontade, não muito forte, mas já foi uma iniciativa de ter música como forma de ganhar dinheiro, profissão, ser minha formação. E também, junto a isso, obviamente, rock e sertanejo sempre presentes. Eu gosto de, tipo, sei lá, em casa, eu tenho uma bateria, aí eu Uhum. boto um sertanejinho, eu fico tocando junto. Mas assim, fazer parte de uma banda que não seja rock, não, me passou assim, brevemente, assim, bem fraquinho. Do que mais me fez pensar, assim, foi mais uma banda de rock, mas também não foi muito pra frente, porque
eu amo música, mas eu acho que se eu viver disso vai começar a ficar estressante. Cara, ter banda, viver de né, é sobre você e não sobre mim, então Uhum, não não, vou falar. beleza. Mas é complicado. É difícil, eu sei. Quando eu comecei a Banda. perceber isso, já pulei fora dessa ideia. E quando sai do contexto, é claro que da school que vocês têm instrutores, professores, para minimamente organizar ali e direcionar vocês, a coisa já começa a dar uma desandada, né? O ensaio é Uhum. 7h30, o fulano chega às 7h40. O Beltrano nem vai e cancela em cima da hora porque ele achou mais interessante encontrar os amigos, fazer outra Sim, coisa. E beleza, assim. E isso é algo que no mundo profissional, cara, existe. Existe. Então, sim. assim, se você pensa ou não profissionalmente, assim, hoje a gente tem muitos caminhos que não é só o palco. Não é Sim, só a educação também, a tecnologia avançou muito. Então, demais. é bom a gente pensar nisso, né? E não desligar nunca do fato de tocar enfim, né? Mas falando, voltando, né, para a música, quem ou quais as pessoas que mais te inspiram aqui na School? Certamente o meu professor Thiago, de bateria, e eu acho que você também, Gilmar, porque você sempre esteve presente em todos, Rock in Rio, Ribeirão, Floripa, qual mais? Nem sei. E você sempre trabalha, tipo, essa questão de como se comportar num palco, como ter a melhor performance possível, e mesmo, tipo, eu vejo seus vídeos em shows, assim, eu vejo sempre você com uma postura exemplar, assim, no palco, então, assim, são essas duas pessoas que eu acho que mais me influenciam. Você, Gilmar, como, tipo, se comportar num palco, ter uma postura sempre correta, e o Thiago, como ele tem amor pela bateria e como ele ama partitura e tipo, qualquer momento ele tá com uma bateria, uma partitura na mão. Acho que são essas duas pessoas que mais me influenciam hoje na school. Pô, obrigado, enfim, De né? nada. Mas, e dito isso, também, se você pudesse definir, assim, a sua experiência aqui na School e a School com uma palavra. Acho que inesquecível de todos os sentidos e caminhos. Porque inesquecível porque assim, as coisas que eu aprendo aqui musicalmente eu acho bem difícil esquecer, mesmo que eu não pratique diariamente bateria, quando, enfim, eu tiver uma vida aí tocando casa, família, mas eu acho que são coisas que sempre vão ficar marcadas pra mim. Também, como, tipo, se comportar, assim, com pessoas que eu não conheço, porque uma das maiores fontes de, tipo, conhecer pessoas novas é aqui, em shows, assim, porque quando a gente vai em show, tem várias pessoas novas e a gente sempre quer conhecer as pessoas novas, ainda mais de outras schools que tem bandas também. Então, pessoas que também tocam bateria ou instrumentos de outros instrumentos, né? E você sempre quer conhecer como é que a pessoa, quanto tempo a pessoa faz, tipo, toca bateria, por exemplo, bateria, quais as bandas favoritas. Então, eu acho que assim, musicalmente, de novo, os dois termos, musicalmente e socialmente. Musicalmente, são essa experiência que eu sempre vou levar para a vida, que eu acho difícil esquecer. E socialmente, como conhecer pessoas novas. Inesquecível. Eu acho que a cada gravação aqui é uma aula diferente que eu tenho. E eu acho isso muito legal, cara. Eu aprendo muito com vocês. Assim, eu tenho uma postura mais firme e dura com todos, assim, quando precisa, porque é minha função. Desde o momento que a gente é permissivo demais, as coisas desandam. Mas é muito interessante a gente ouvir de vocês, assim, essa definição em uma palavra que pega de surpresa, pô, não tava esperando. Aí você procura a palavra, Uhum, mas enfim, é porque é difícil definir tudo com um termo só. Quando eu exatamente. digo tudo, é algo que te representa muito e que tem inesgotáveis possibilidades de definir, sabe? É Uhum, diferente disso aqui é uma cadeira e ponto. Isso aqui não é sei lá, um carro, sim. sabe? Ela existe uma definição propriamente dita e um conceito propriamente dito. Uhum, Agora, quando a gente está falando de arte, vivência, cultura, contexto social e pessoas, é inesgotável. Aí uma palavra define naquele momento. uhum. Talvez amanhã você vai definir de É, outra forma. já E por aí pensaria em outra vai. certamente, é. Exatamente. E é isso, Bruninho. Obrigado, Gilmar. Muito bom Tamo trocar ideia junto. contigo. Valeu. Muito bom. Boa. Valeu.